Olá pessoal do canal Destrancadamente. Vamos destrancar a mente em cima da reunião dos BRICS que acabou de acabar e que 5 coisas são importantes para tomarmos cuidado e verificarmos com muita atenção daqui por diante. Tá ok? Primeiro, os BRICS têm um passado. E o passado não é deles. O passado, na verdade, foi de um economista americano que identificou em 2001 que este grupo de países, que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, depois veio a África do Sul, mas esse grupo de 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, iria ter uma economia maior do que a economia dos 6 maiores países, 6 maiores nações em 1950, ou seja, 4 seriam igual a 6 daqui a, olha bem, 26 anos seria a partir de agora, na época daqui a 50 anos, ou seja, em meio século, nossos países que fazem parte do BRICS seriam os países mais ricos do mundo. Primeiro, esta foi a criação da ideia e em seguida veio a operacionalização, veio realmente a ideia da prática. Como é que isso se deu? Bom, isso começou a se dar a partir de 2008, 7 anos depois. Em 2009, um ano depois, os países começaram a se reunir. Em 2011, 10 anos depois da ideia do economista, já surgiu o BRICS com a África do Sul. E aí, este é o passado. Este passado que foi devido a um economista. Não somos nós que achamos que nós vamos crescer. É um economista que achou. E todo mundo concordou. Então, precisamos crescer. Para isso, o que se fez? Se juntou esses países. Então, o BRICS é a junção desses países com um interesse comum de crescer. Então, esses países formam uma espécie de federação. É como se fosse aqui no Brasil, estados, só que os estados completamente independentes. É como uma mini ONU. Bom, qual a importância disso? A importância é que várias vezes se tentou fazer isso. Se tentou fazer isso com a União Africana, com os países de língua árabe, com os países de língua portuguesa. Só deu certo em 3 situações. Primeira situação, que é a NAFTA, que é os Estados Unidos, Canadá e México, forma uma zona de livre comércio, uma zona, digamos assim, econômica, a Europa, que tem 27 países, e o nosso Mercosul, que é pequenininho, comparado aos outros, mas deu certo. Agora veio o irmão maior. Esse irmão maior, que agora existe, em função desse passado, ele já representa 35 nações em 2024, ou seja, daqueles 5 iniciais, já se multiplicou por 7 o número de países que querem pegar esse foguete que vai crescer. Mas não somos nós que dissemos que nós vamos crescer. Quem disse que nós vamos crescer, e vamos, é esse economista americano. Bom, beleza, e todo mundo concorda. E a partir daí, o que acontece? A partir daí, o que acontece é que hoje a nossa situação, faltando 25 anos para chegar lá, já não são mais 5, são 35. A fila é grande, a fila não para de aumentar. A gente pode imaginar que daqui a pouco, pessoal, toda a África, ou quase toda ela, vai entrar nos BRICS. Toda a Ásia, menos o Japão e a Coreia do Sul e do Norte,
devem entrar para os BRICS. Toda a América Latina e a América Central devem entrar para os BRICS. Ou seja, nós vamos ser um grupo que vai ter praticamente todos os países do mundo, menos aquele grupo lá que é da NAFTA, dos americanos, e o grupo europeu. Daí não tem para ninguém. Então, este é o nosso futuro. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque nós temos que prestar atenção de onde a gente saiu, e a gente saiu de uma ideia, de uma constatação de um americano, e que todos os demais economistas concordaram que esses países vão crescer. Hoje, 2024, já é metade da população mundial que pertence ao BRICS e já somos 1/3 do PIB mundial. Olha, 1/3 do PIB mundial não é pouca coisa. Metade da população mundial não é pouca coisa. Isso só vai crescer. E o que vai acontecer então? O que vai acontecer são duas coisas: o crescimento e o que a gente chama de empoderamento dos BRICS, ou seja, os BRICS, quando falam em bloco, todo mundo vai ouvir e vai prestar atenção. Não porque vai ameaçar um outro país, mas é porque nós somos independentes. A gente não é completamente independente, e nem queremos ser, mas nós, se amanhã formos ameaçados, a gente faz as trocas entre a gente. A gente não precisa mais ficar dependendo décadas da União Europeia para fazer um tratado de livre comércio Mercosul com a União Europeia, que nunca acontece. Nós não vamos precisar ficar esperando décadas de um livre comércio que nunca existiu com os Estados Unidos. Nossos produtos são taxados lá nos Estados Unidos. Em compensação, nós temos 4 milhões de bocas aqui no Brasil para alimentar. Nós temos capacidade de alimentar todos esses 4 bilhões. É óbvio que todos os países têm agricultura e a gente não vai alimentar, mas a gente tem uma grande oportunidade de negócios. Imaginem só se amanhã ou depois os agricultores do Brasil resolverem fazer agricultura no maior país do mundo, que é a Rússia, que tem terras livres, praticamente devolutas em 90% do território. A gente pode aumentar muito, levar a nossa tecnologia. Mas não é só isso. Com essa reunião desses países, com esse acordo que nós podemos nos ajudar a crescer, a gente também vai desenvolver tecnologia. E o mais importante de tudo isso, já se desenvolveu um novo sistema de pagamentos, que é o BRICS Pay. E olha, não é por nada não, mas logo a gente vai poder fazer um PIX dos BRICS, ou seja, a gente vai poder mandar dinheiro para todos esses países e eventualmente para todo mundo num PIX, porque nós temos essa expertise, nós sabemos fazer isso no Brasil. Então veja, são oportunidades infinitas que estão se abrindo. Este é o futuro. Agora, não pensem que esse futuro vai ser só de rosas e de alegrias, não é? Pois bem, vão tentar sabotar, tanto internamente no Brasil, quanto externamente, de alguma maneira que para nós, hoje em dia, não nos diz respeito. Mas no Brasil, tem muita gente que fala, não, isso não é nada, né? Esse daí tem ditadura, mas na ONU tem ditadura. Os Estados Unidos se relaciona com ditaduras no mundo. A Turquia, que alguns acham que é um país ditatorial, faz parte também da Europa. Só que não tem essa patrulha ideológica. A grande sacada é que não tem patrulha, não tem xerife nesses BRICS. Eles estão unidos não para um policiar o outro, para um mandar no outro,
mas para ver as oportunidades de crescimento. Ou seja, mudou a mentalidade. A mentalidade nossa do futuro vai ser como que a gente pode crescer junto, e não o que eu vou fazer para te prejudicar, para só eu crescer. Essa é a grande sacada dos BRICS. Mas vai ter gente que não vai ficar muito satisfeita, e já faz tempo isso. Eu só vou dar uma dica para vocês pensarem nesse fim de semana. É a seguinte: o Irã agora é membro dos BRICS, ele é participante dos BRICS, membro convidado, né? E por acaso está sendo bombardeado por Israel. Pois é, né? Nós não temos nada a ver com essa briga, mas deu para entender que eles estão cutucando o leão com a vara curta. Não vai ter participação de BRICS em guerra nenhuma, porque não é esse o objetivo dos BRICS. Mas percebe, eles vão lá e começam a cutucar. E aí, como é que vai ser? E qual é o futuro? Olha, o futuro, na minha opinião, vai ser muito simples. Vai ser um futuro de muitas alegrias, um futuro de muita prosperidade para os BRICS, mas também de muita provocação. Vamos prestar atenção? Um abraço, espero ter destrancado a mente de todo mundo e até breve.